os pensamentos de Deus para nós. Deus jamais desampara seu povo, mesmo que ele tenha que usar meios que vão doer na nossa carne, para que assim entendermos e acordarmos da dormência espiritual. Quando o povo de Deus se afasta dele, ele logo planeja algo para trazê-los de volta. Às vezes, esse planejamento de Deus pode levar um tempo que para o homem será demorado demais. E às vezes haverá sofrimento que é preciso para o planejamento de Deus funcionar. Certos desertos é necessário em certos casos. Deus, conhecendo o coração do homem, sabe a medida certa, precisa, para aplicar, para que haja despertamento nessa pessoa. E assim haverá salvação. Nosso Deus é amor, mas é justo. Ele trabalha através de nossa fidelidade, fé e obediência a Ele. Amar a Deus é como se fosse uma rua de mão dupla. Assim, amor sobe e amor desce. Deus estará sempre atento em nossos desejos e também em nossas ações. Através disso, nosso futuro é planejado e como se fosse uma plantação. Eu planto doces uvas e não vou colher amargos gilós. Ou planto amargos gilós e não irei colher doces uvas. É uma matemática precisa. Conhecemos os resultados. Ele planeja nosso futuro com excelência, nem mais nem menos do que merecemos. Será aplicado para nossa mudança e crescimento. Gálatas 6:7 diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Ou seja, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Jeremias 29, o profeta Jeremias recebe a incumbência de escrever uma carta para o povo judeu que tinha sido transportado com autorização de Deus de Jerusalém para a Babilônia por desobediência. Através dessa carta, Jeremias expressa a vontade de Deus por escrito. Nessa carta estava escrito tudo o que iria acontecer com eles no cativeiro e como fariam para serem felizes. Mas se seguisse o que Deus falasse a eles, porque eram palavras de ensinamentos, encorajamento, tinha a direção de Deus e por fim a liberdade que perderam iriam reavê-la. Deus, através da carta de Jeremias, fala de seus planos. Esses planos não eram no coletivo, mas Deus tinha planos específicos para cada indivíduo. Planos que visavam o bem-estar e a prosperidade e não o sofrimento. Porque nós, como igreja, somos diferentes em obedecer ou não à voz de Deus. Jeremias afirma na carta que Deus estava no controle e que ia abençoar esse povo, mesmo eles estando cativos na Babilônia. E para isso, Jeremias escreve coordenadas para eles seguirem, se quisessem receber a promessa de Deus. Olha o que Deus diz na carta que Jeremias escreve, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A mensagem principal de Deus a este povo era que ele mesmo conhecia seus planos para aplicar a este povo. E esses planos eram de paz e não de mal, com o objetivo de dar um futuro e uma esperança, fazer com que esse povo no cativeiro fosse abençoados com suas diretrizes. Deus nunca desiste do seu povo, mesmo que esse povo seja cego, desobediente. Ele vai trabalhando nessa sonolência e fazendo eles abrirem os seus olhos e enxergarem, e através de enxergarem a verdade de Deus, iriam tomando a direção que os levariam à paz e uma vida longa e feliz. Nesse caso, Deus queria dar conforto a este povo judeu que estavam cativos em terra estrangeira, a Babilônia.
Jeremias 29:4. O recado de Deus era para todos os exilados que foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Jeremias 5. Jeremias escreve o recado de Deus para esses exilados, que eram para eles construírem casas em Babilônia e morarem nelas. Era para plantarem pomares e comerem desses frutos. Ou seja, eles não estavam ali de passagem, mas para firmar os pés naquela terra como suas. Tomar posse e viverem bem. Eram para eles se casarem com as mulheres daquele país e dar seus filhos em casamento, e ter filhos e assim se multiplicarem. E não eram para serem feitos coitadinhos, mas para viverem com conforto. Jeremias 29:7, mais uma coisa, era para eles procurar ter paz naquele país. Era para eles orar por essa paz. Ou seja, viver em paz e buscando a presença de Deus, mesmo estando em país que buscavam outros deuses, que eles teriam que fazer a diferença. Deus falava tudo isso porque conhecia o coração enganoso do povo, do homem, daquele lugar, daquele momento. Jeremias 29:8. Deus diz para não tentar enganar os profetas e não se deixarem enganar pelos falsos profetas, pois eles profetizariam falsamente, não falavam a verdade. Diziam que o cativeiro deles, esses profetas diziam para esse povo, diziam que o cativeiro deles seria breve. Vemos nessa carta que Deus os alertou previamente do que ia acontecer. Jeremias 29:9. Ele alerta o povo que falsos profetas iriam tentar falar em seu nome, mas que eram enganadores. E como saber quando era um profeta de Deus? Como nós podemos saber? Está lá em Mateus 7:20. Pelos frutos se conhece a árvore. A Bíblia nos ensina que basta ver os frutos destes homens. Se não estiverem de acordo com a vontade perfeita e agradável de Deus, seriam falsos profetas. Jeremias 29:10. Deus antecipa para eles quanto tempo iria ficar em Babilônia. O cativeiro deles iria durar 70 anos. E depois Deus, iriam trazer esse povo de volta para Jerusalém. Dá para entender o quanto esse povo era duro de coração, que não entendiam as palavras de Deus, e por causa disso, precisariam de 70 anos para retornarem à sua terra natal, a Jerusalém. Neste cativeiro, nasceram homens segundo o coração de Deus, e assim eles retornaram para Jerusalém, guiados por eles. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que estou planejando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus expressa os seus pensamentos para o povo quando diz que ele conhece o que ele está planejando para eles. Que esses planos são de paz e não de mal, e queria dar àquele povo um futuro e uma esperança. As palavras de Deus transmitem uma mensagem de esperança e encorajamento, mesmo em momentos de dificuldade. Lembrando que Deus está no controle e tem planos bons para o futuro deste povo. A carta era um convite para eles confiarem nos planos de Deus, mesmo estando, digamos, bravos, não compreendendo a atitude que Deus tomou em relação a eles. A saída eficaz agora era buscar em Deus a força e a direção para seguir em frente. Deus levou-os para o cativeiro, mas providenciou casa, comida, casamentos e paz para eles nesse país, se eles seguissem os seus ensinamentos. Outra coisa, nesse cativeiro do povo judeu, porque houve outros em outros países, como o Egito, assírios e outros. Houve um diferencial nesse cativeiro desse povo. Normalmente, Deus mandava que não se misturassem com o povo de onde estavam cativos, com outras nações. E nesse caso foi diferente. Ele manda que eles se casassem e se dessem em casamento com os babilônicos e se multiplicassem. Deus
tinha planejado um futuro de paz e prosperidade, mas também instrui o povo, ensina a esse povo como isso poderia acontecer. Era para eles buscar a ele com sinceridade e a se adaptar à nova realidade, mesmo no exílio. Jeremias 29, 12, 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trareis de volta do cativeiro. Ou seja, já estava tudo planejado. Assim que eles fossem buscar a face de Deus, a vida deles mudaria para melhor, porque iriam encontrá-lo. Esse período era um tempo de sofrimento e incerteza, que esse povo precisava para acordar de sua sonolência espiritual. Deus deixou eles serem levados para a Babilônia, mas não os deixou à deriva. Estava presente, trabalhando para a recuperação de cada um deles em especial, e mostrou a eles o caminho para isso, mostrou de como viverem bem. Deus expressa que seus pensamentos são de trazer a eles despertamento, porque assim iriam buscar a sua presença e confiariam nele. Olha só, Deus planejou levar o povo cativo para a Babilônia, trazer esse povo, construir suas casas e pomares para se alimentarem, que se unissem e se casassem entre si, e que buscassem a sua face em oração e a paz, e que lembrasse que ele estava cuidando deles e queria um relacionamento sincero com eles, e que no momento determinado por ele iria levá-los de volta a Jerusalém. Mas quando isso era só precisavam obedecer seus ensinamentos, serem felizes, que desfrutassem do país que estavam de passagem. Essa carta de Deus, escrita por Jeremias ao povo cativo em Babilônia, traz esperança de um futuro que viria. Ela ensina de como eles poderiam ter conforto e lembrando a eles que ele, Deus, estava no controle de todas as coisas e que tinha um propósito diferenciado para cada indivíduo. Esses versículos mostram a resposta que Deus espera do seu povo. Busca, oração e arrependimento de coração. Deus estava esperando que o povo falasse com ele em oração para ele agir. Jeremias 29, 12, 14. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. Eu me deixarei ser encontrado. Olha que coisa linda por vocês, declara o Senhor, e os trareis de volta do cativeiro. Jeremias 29, uma mensagem de esperança e restauração. Deus tem planos de paz e um futuro promissor para seu povo, mesmo eles estando em asilo por desobediência. Ao buscar a Deus com todo o coração, eles poderiam encontrar sua presença e experimentar a sua fidelidade, a sua restauração. Podemos aplicar esta carta que Deus enviou ao povo exilado da Babilônia, o povo judeu, à nossa vida. Às vezes somos levados a uma prova e nem sempre a culpa é do diabo. Mas na maioria das vezes ele recebe os créditos aplicados pelo cristão. Às vezes Deus permite certa prova para acordarmos de nossa sonolência espiritual. E através dela é necessário sentirmos dores, derrubarmos lágrimas e até perdermos algo valioso para olharmos para o alto e entendermos que precisamos exclusivamente da graça de Deus. Que precisamos orar, confiar e esperar. E para chegarmos nesse entendimento, vamos caminhar pelo deserto. Vamos sentir às vezes muito frio nesse deserto e quem sabe através desse frio,
do deserto que estamos passando, vamos olhar para o alto e clamarmos ao Deus vivo que está esperando pela nossa voz, ouvir a nossa voz, ouvir o nosso clamor. Olha aqui, no 13, Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar as vossos cativos e congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los ao lugar de onde vos transportei. Amados, buscar ao Senhor não pode ser de qualquer jeito, mas Ele nos ensina que tem que ser de todo o nosso coração. E Ele esquadrinha esse coração e sabe quando estamos buscando com toda a sinceridade. E Ele afirma que quando buscarmos de todo o coração, nós vamos encontrá-lo. Ou seja, teremos respostas às nossas orações e seremos contemplados com a presença e a resposta de Deus. A partir desse momento, vamos sair do deserto, cativeiro e voltar a Jerusalém de Deus, que inclui ser felizes para todo sempre. Porque no meio do deserto, vamos encontrar o inimigo das nossas almas. Nesse momento, vamos olhar para cima, clamar a Deus, e aí acharemos o nosso Deus. E estaremos agora a caminho do lugar onde Deus colocará um sorriso em nossos lábios. Porque nesse momento deixaremos de ser cegos, mas vamos contemplar a glória de Deus que nos beneficiará. Isto é certo, eu sei. Aleluia. Que Deus os abençoe abrindo o seu entendimento. Aqui quem vos fala é a pastora Itamara.